Amados, eu quero ler com você a palavra de Deus que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 3. A palavra nos diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio livro diz, ele narra os atos dos apóstolos após a morte e a ressurreição de Jesus. E nesses versículos que nós lemos, me chama a atenção que o versículo 3 diz ali, num período de 40 dias, Jesus estava fazendo o quê? Falando-lhes acerca do reino de Deus. No versículo 1 diz assim que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E se nós voltarmos para os evangelhos, nós podemos ver que Jesus, na sua caminhada, no exercício do seu ministério, era exatamente isso que ele fazia. Ele ensinava e ele fazia. Ele ensinava, ele fazia. Ele fazia. Os evangelhos nos mencionam vários relatos de como Jesus ensinava. Ele ensinava nos sábados, numa sinagoga. Está lá em Lucas, capítulo. Subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus, ele estava desejoso para que a humanidade conhecesse o propósito do reino de Deus, o propósito para o qual ele havia sido chamado. E ele ali então partiu dali, ministrou os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar as cidades deles. Jesus estava constantemente ensinando. E ao mesmo tempo ele ensinava com um evangelho poderoso, um evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Nós vemos, por exemplo, no evangelho de João, capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho. Foi o seu primeiro milagre. Depois no evangelho 4, João capítulo 4, ele encontra com a mulher samaritana ali junto ao poço. E ele aborda aquela mulher e ali ele traz a salvação para a vida daquela mulher. O cego de nascença, em João capítulo 9, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, ele cura os leprosos. Enfim, Jesus, ele veio e anunciou um evangelho de poder, um evangelho que manifestava o reino de Deus. E é interessante que nesse capítulo 1 do livro de Atos, nós encontramos que Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse: permaneçam aqui, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Amados, este poder, ele está disponível para mim e para você. Nós conhecemos a história no capítulo 2 e de repente, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali reunidos num cenáculo. Talvez numa sala, num templo como o tamanho do nosso templo aqui. E estavam reunidos, incessantemente. E de repente, desceu do céu como línguas de fogo sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E ali nós encontramos o primeiro discurso de Pedro, onde mais de 3.000 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O evangelho de poder. Está à sua disposição anunciar o evangelho das boas novas de poder. Eu quero ilustrar, eu quero usar como base o capítulo 3 de Atos 3, um texto muito conhecido. E eu quero ler com você os primeiros 10 versículos que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande.
segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha, com o que lhe tinha acontecido. Que história maravilhosa! Nós podemos ver a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus na vida, tanto usando a vida de Pedro como de João, como na vida desse coxo. Vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Eu quero olhar com você, primeiro ponto, a vida do coxo. Olharmos um pouquinho para este coxo. O que este coxo tem a ver comigo e com você? Você já parou para pensar na vida desse coxo? A Bíblia diz que ele era coxo de nascença. Todas as vezes que eu leio, isso desde a minha infância, quando eu leio, ouvi essa história, eu lembrava daquele coxo que andava na rua 15 ali de Curitiba, arrastando pelas mãos. Talvez muitos de vocês lembram dele. Se arrastava andando pelas mãos um coxo. E toda vez que eu li esse texto, eu pensava, será que ele é um coxo como esse? E a Bíblia diz que esse coxo, ele era um coxo de nascença. Como era a alma? Qual o estado da alma, das emoções, do aspecto emocional da vida deste homem? Talvez após o seu nascimento, houve uma rejeição, talvez da parte da família, já na sua infância, uma rejeição dos seus amiguinhos. Ele já não podia brincar com os outros amiguinhos, ele já não era igual, não podia correr atrás de uma bola, participar de alguma atividade. E ele sempre excluído. E talvez havia ali um complexo de inferioridade na vida dele, um sentimento de abandono. Ninguém me ama, ninguém me quer. E havia talvez esta enfermidade na alma desse coxo. Eu não sei como está a sua alma, as suas emoções, o que você tem passado, o que você passou na sua vida. Mas às vezes essas emoções não curadas, as emoções não saradas, elas nos aprisionam, elas nos deixam coxo. E esse homem esteve coxo por mais de 40 anos. Se nós olharmos fisicamente, esse coxo ele era limitado. Ele não poderia vir a sentar-se aqui juntamente conosco, de uma forma normal, tradicional. Ele não poderia produzir. Né? Qual a maior alegria do ser humano quando nós começamos a produzir algo, a trabalhar, a gerar recursos, a frutificar, a trazer resultados, seja conquistas na escola, conquistas na faculdade, conquistas no trabalho, os desafios na empresa, a estruturação de algum projeto. E este homem, ele era coxo. Ele era dependente para que os outros levassem ele até a porta. A ele restava mendigar. Ele era levado por pessoas que o levavam diariamente atrás para que ele pudesse colher esmolas. Ele dependia dos outros. Mas teve um dia que este coxo, ele experimentou um poder extraordinário. Mas antes de eu entrar nesse aspecto, eu quero lembrar com você de um outro coxo que a Bíblia menciona. A Bíblia fala de um coxo ali do Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. E quando Jonatas e Saul morreram na batalha, a ama fugiu com Mefibosete, que na época tinha seus 4 aninhos. E ela caiu e tropeçou, e aquele moço, aquela criança ficou coxo. E a consequência dessa queda levou ele a morar longe. Uma, porque se ele aparecesse publicamente, provavelmente ele seria morto. Porque isso fazia parte de quando o rei morria, toda a sua descendência era morta. E Mefibosete, a Bíblia conta que ele viveu em Lodebar. Lodebar é um lugar frio, um lugar árido, um lugar deserto. E a prisão, o coxo, a limitação, ela muitas vezes faz com que pessoas vivam no lugar frio. Pessoas que se isolam da presença de outras pessoas. Pessoas que se contentam em mendigar o pão.
Mas Mefibosete, ele experimentou algo também extraordinário. Houve um dia que o rei Davi, ele chamou Mefibosete. E nós encontramos no capítulo 9 de 2 Samuel, capítulo curto, de apenas 13 versículos, e por 4 vezes é mencionado a Mefibosete, que a partir daquele dia, ele sentaria à mesa do rei. Ele faria parte da família de Davi, ele se assentaria à mesa juntamente com o rei Davi. E Mefibosete, independente das suas limitações, enquanto os outros filhos de Davi chegavam-se à mesa, Mefibosete vinha ali, talvez com as suas muletas, mancando, aleijado, não sei como ele chegava ali, mas quando ele se assentava à mesa, ele era igual aos demais. As suas limitações, elas estavam escondidas devido à mesa. E ele podia se assentar à mesa do rei e participar dos banquetes. Eu e você, em Cristo Jesus, nós temos direito a uma mesa de um banquete, uma mesa de cura, uma mesa de restauração, uma mesa de um evangelho poderoso que nos coloca em pé. Mefibosete experimentou isso. E a Bíblia diz que a partir daquele dia ele se tornou parte da família real. O dia que eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, algo extraordinário aconteceu. Algo no mundo espiritual aconteceu. O que acontece muitas vezes é que nós olhamos com os nossos olhos naturais e olhamos as circunstâncias. Olhamos talvez a queda, talvez o motivo de um fracasso, seja ele um pecado, seja ele por alguma situação adversa, de repente você foi desqualificado, desprezado. E nós atribuímos culpa a algumas circunstâncias à nossa limitação. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus há uma esperança. Olha o que esse coxo fez. Ele estava ali pedindo esmolas. Você sabia que uma esmola, naquele tempo, uma esmola era um valor, era uma porção dada a alguém, que aquela porção ela supria as necessidades daquela pessoa no mínimo por 24 horas. Não era ali só aquela moedinha de 10 centavos, de 50 centavos, aquele pãozinho que você entrega ali, mas valia, era um valor que supria no mínimo por 24 horas a necessidade daquele povo, daquele pedinte. E esse jovem estava ali, pedindo uma esmola. E ele se encontra com Pedro e com João. E a Bíblia diz que há algo que me chama a atenção. Volta ali para o versículo 5, Atos 3, versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Meu segundo ponto, olhar fixo. Este coxo, ele estava com expectativa. Amados, eu estou falando de um homem de mais de 40 anos, que fazia isso dia após dia. E você pode imaginar que esse homem, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha mais de 40 anos, ele tinha ouvido das maravilhas de Jesus, que Jesus tinha curado, Jesus havia libertado. Mas ele sabia também que Jesus havia sido morto, que ele havia sido pregado numa cruz, que ele havia ressuscitado, havia assunto aos céus. E de repente talvez ele pudesse dizer, acabou para mim. Às vezes eu e você esperamos algumas coisas de Deus, meses, 1 ano, 2 anos, não vem e nós deixamos de lado. Achamos, não é para mim, essa promessa não é para mim. É para o meu irmão, mas não é para mim. Este homem, de mais de 40 anos, apesar de Jesus já ter passado sobre a terra, ele olhou com atenção. Ele havia uma expectativa no olhar dele, ao olhar para os discípulos. E aqui eu quero olhar com você e comigo, aonde está o seu olhar? Aonde que você tem fixado os teus olhos? Este jovem, ele foi levado ao templo. Que lugar extraordinário ser levado à igreja. Ali onde as boas novas são anunciadas. Mas o que difere de um cristão para o outro, é o quanto ele recebe a palavra pregada, o quanto ele recebe as verdades concernentes ao reino de Deus. Aonde você tem fixado os teus olhos? Quando convém, eu olho ali para o que o jornal, para o que os televisores, para o que a mídia está dizendo, porque o mundo oferece o padrão do mundo. Quando convém, eu fico com a palavra.
Mas uma horinha eu estou dando uma olhadinha lá fora, outra olha aqui dentro. E às vezes estamos em cima do muro. Este jovem, ele olhou para Pedro e João com expectativa. O que eu quero dizer para você, não abra mão do seu milagre. Não abra mão da sua expectativa. Eu lembro quando nossos filhos agora já estão grandes. Mas quando estávamos na expectativa de ter os filhos. Passava-se 1 mês, 2 meses, 1 ano. Senhor, tua palavra diz que não haverá mulher estéril no meio do teu povo. A tua palavra diz que a mulher estéril será alegre mãe de filhos. Senhor, a tua palavra diz, buscando, chamando à existência as promessas, os milagres de Deus. E visualizando. O problema é que muitas vezes nós cremos, mas com o nosso viver diário nós desprezamos, nós anulamos a palavra que nós cremos. Quando eu e você nós nos alinhamos com a palavra, quando nós cremos na verdade e declaramos ela com fé, independente da circunstância, independente do diagnóstico. De repente o diagnóstico vinha, as possibilidades são mínimas. Senhor, tua palavra diz. Aonde você tem colocado os teus olhos? Aonde você tem fixado os teus olhos? Não importa o tempo. A Bíblia fala de uma mulher que por 12 anos sofreu de um fluxo de sangue. Por 12 anos havia gasto tudo que tinha. Até que ela se deparou com Jesus. E apenas tocar na orla das vestes de Jesus. Um pequeno toque transformou a vida daquela mulher. Um pequeno toque, uma pequena esmola que viesse da parte de Pedro e João. Transformou a vida deste homem. Amadas, o poder de Deus, ele é tão extraordinário que apenas uma migalha, ela é poderosa para libertar um oprimido do diabo. Isso nós encontramos ali no Evangelho de Marcos, daquela mulher cirofenícia, que se aproxima de Jesus. Jesus diz, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, socorre-me. E Jesus diz, mas não é permitido dar as migalhas, porque ela era uma cirofenícia. E ela diz, Senhor, apenas uma migalha basta. E Jesus diz, vai que a tua fé já libertou a sua filha. E aquela mulher foi para casa, como ela mesma mencionou, com uma migalha. E ela encontrou a sua filha restaurada. Este coxo, com os olhos fixos em Pedro e em Paulo, ele alcançou o seu milagre. Veja o que diz o Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita dia e noite. E é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aqui está uma bênção, uma promessa da parte de Deus para a sua vida. Para aqueles que têm os olhos fixos em Jesus. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é, muito feliz é aquele que aliancia-se com Deus. Não se deixa levar por conselhos que não provêm da palavra. E a Bíblia diz que ele frutifica. Suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que ele faz prosperará, é tudo. É tudo. É desde o seu levantar, o seu acordar. Para as mulheres, desde o preparar para o café, ou para os maridos que assim o fazem. Desde o preparar o café não vai estragar, o leite não vai talhar, o bolo não vai estragar. O seu almoço vai ser maravilhoso, porque vai ser bem temperadinho. Tudo o que fizer prosperará. Seja as pequenas coisas do dia a dia, quanto mais as grandes. Eu e você precisamos atentar para isso, a promessa de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, eu e você já sabemos que nós somos reis e sacerdotes. E eu e você estamos onde assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por isso o apóstolo lhe diz, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Amados, as coisas terrenas elas são passageiras, elas passam.
Mas as coisas celestiais, a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Então agarre-se à palavra, aliancie-se com a palavra, não abra mão. Independente da dificuldade, independente da situação, o homem, ele olhou fixamente na expectativa de receber o seu milagre. O seu milagre pode estar na próxima esquina, pode estar à sua disposição hoje mesmo ainda. Não abra mão do seu milagre. E é interessante notarmos que, voltando ali para o livro de Atos, que quando Pedro e João, eles olham para aquele coxo, eles liberam a palavra. Ele estava ali esperando que ia receber uma migalha, uma esmola, e ele diz, em nome de Jesus, anda. Pedro e João, eles estendem a mão e colocam aquele homem em pé. Deus coloca pessoas para colocar você em pé. Deus usa pessoas para abençoar as suas vidas. Eu louvo a Deus porque uma das visões da Comunhão Cristã Aba é grupos familiares. É o lugar onde você pode apresentar a sua necessidade, a sua limitação, o seu desejo, os teus sonhos. E ali você pode colocar diante de homens de Deus, que estão colocados como seus apacentadores. E você pode ali abrir o seu coração. E eles, como homens e mulheres de Deus, eles podem te ajudar e te colocar em pé. Pedro e João, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E no versículo 7, segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Que privilégio, amados. Você não está sozinho. Deus coloca pessoas para te ajudar. Deus coloca pessoas a te ajudar a colocar em pé, a te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando. Pedro e João já viam aquele homem curado e restaurado. O que os seus líderes têm declarado sobre a sua vida? Receba, aceite a orientação. Não importa quanto tempo você tenha guardado o seu milagre, sofrido por esta opressão, talvez aguardado o poder de Deus. Os teus líderes, os teus apacentadores, eles estão aí para ajudar você a receber o milagre. E tudo isto redundou, nós lemos ali no versículo 8 e 9, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É interessante notarmos que este evangelho de poder, ele já é dado a você e a mim. Eu e você podemos e devemos anunciar este evangelho de poder. Esse mesmo Pedro, é o mesmo Pedro que alguns capítulos anteriores, quando Jesus ele foi preso, ele estava ali negando Jesus. Este mesmo Pedro, ele aceitou o perdão de Deus, aceitou a cura na sua alma. E ele se levantou para pregar para uma multidão, e mais de 3.000, numa noite, numa tarde, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. No capítulo 3, ele já encontra esse coxo e ele manifesta, declara o evangelho poderoso. Amados, está a seu dispor, assim como estava Pedro e a João, o evangelho de poder. Já esse mesmo evangelho é dado a você. A Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse mesmo dunamis, esse mesmo poder já está aí. Com isso eu quero dizer para você que quando você convidar alguém para vir participar de um Prosperity, para vir participar de um culto, para vir participar de alguma programação da igreja, convide com segurança, com confiança. Saiba que o evangelho é poderoso para transformar a vida daquela pessoa. Convide com ousadia, crendo naquilo que você está anunciando. Um bom vendedor, você já tenha encontrado algum bom vendedor na sua porta de casa, e ele conseguiu ludibriar você e você adquiriu alguma coisa que você não necessitava, mas devido à boa conversa daquele vendedor, você caiu na lábia dele. Ou só eu que aconteceu isso comigo. Isso é um pequeno detalhe. Quando nós éramos recém-casados, bateu um vendedor na porta. E eu caí nessa conversa mole. Paguei e não recebi até hoje. Eu e você, quando anunciamos, convidamos alguém para ouvir do amor de Deus. É um evangelho poderoso, amados. E muitas vezes nós convidamos meio assim, meio escondidinho. Entregamos um convitinho. Se der para se vir, se vem. Amados, não faça mais isso. O evangelho de poder está confiado a você. Você tem poder sobre a sua vida, já está aí. Deus quer usar você.
Não são apenas os teus líderes, não apenas os pastores. Deus quer usar a sua vida. Ele quer usar você para transformar vidas. Eu quero usar para ilustrar. Outro dia eu vi o pastor Alan Platt usar uma ilustração e eu gostei muito dessa ilustração. Este evangelho de poder. Este evangelho de poder está à sua disposição. João capítulo 14, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. No 11, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E no versículo 23... respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Volte ali para o versículo 11, por gentileza. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai. Jesus aqui falando aos discípulos: creiam que eu estou no Pai. Aqui está Jesus. Aqui está Deus Pai. Aqui está você. Aqui estou eu, aqui está você. E a Bíblia diz: creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai. Jesus, ele está onde? Ele está no Pai. E que o Pai está em mim. O Pai, Deus, ele está onde? Em Jesus. E ambos se tornam um. Amadas, eu e você sabemos que Deus é um Deus trino, mas Deus é um único Deus. Ele é todo poderoso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós cremos e entendemos que eles são um. Mas é interessante nós olharmos, presta atenção no versículo 23. Ele diz que nós, eu e o Pai e eu e o Pai e eu, o Pai Jesus, Jesus o Pai. Uma hora assim ou assim, tanto faz. Ambos, Jesus o Pai, o Pai Jesus. Nós viremos a Ele, viremos a você, a mim e a você, e nós faremos nele morada. Amadas, isso é poderoso. Quando eu e você entendemos que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos a salvação, nós recebemos o todo de Deus. Salvação aqui é tudo, é o todo, é o sozo de Deus. E Ele habita em você. Amados, aí quando você diz para a pessoa que está ao seu lado: Jesus ama você. A unção de Deus, o poder de Deus, ele foi através de você. Porque já está aí, está em você. Deus, o Pai, Jesus, e eles habitam aonde? Em você. Por isso, quando você anunciar as boas novas, quando você for orar por alguém no seu grupo familiar, por um irmão que pediu oração, ore com confiança. Porque aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em você. Esse mesmo poder que foi dado a Pedro e a João para colocar aquele coxo em pé, esse mesmo poder habita em você. Não mais tenha medo. Quando Arno diz que ele ora para que quando você estiver ali no elevador, apagar a luz e alguém ficar endemoniado, e você tiver que colocar as mãos, você dizer: vai comigo mesmo, o poder de Deus está em mim, e eu vou, em nome de Jesus, o espírito maligno saia. Ore com fé, declare a palavra de Deus. Este mesmo poder habita em você, meu querido, minha querida irmã, está à sua disposição. Com isso eu quero concluir dizendo para você: não abra mão das promessas da parte de Deus para a sua vida. Aquele coxo, por mais de 40 anos, ele pediu esmolas, aguardando um milagre. E mesmo após os 40 anos, ele olhava com expectativa. Levante cada dia: Senhor, é hoje? Senhor, é hoje? Este milagre é hoje? Aquela oportunidade, Senhor, é hoje? É hoje que eu alcanço aquela proposta? Aquele contrato é assinado? É hoje que eu encontro o meu príncipe? É hoje que eu encontro a minha amada? É hoje, Senhor? É hoje, Senhor, que vem o nosso arrebento, a herança do Senhor? Senhor, é hoje? Com expectativa. Não abra mão das promessas. Fixe os teus olhos nas promessas. Imagine se aquele coxo tivesse dito naquele dia: não vou. Está um dia chuvoso, está meio friozinho como estava hoje, garoando. Não vou não.
Ele não teria encontrado Pedro, não teria encontrado João, ele teria perdido o seu milagre. Não abra mão. De repente, acontece na sua vida. E seja um anunciador das boas novas do Evangelho, um Evangelho poderoso. O Evangelho que Deus confiou as boas novas de salvação. Seu Evangelho é um Evangelho de poder, que já está à sua e à minha disposição. Amém? Quero orar por você, eu quero convidar você a se colocar em pé.